além de toda a questão que nós já discutimos aqui sobre o projeto, é principalmente pensar como é que a cidade, ou como é que a universidade, ou a faculdade vai interagir com o meio urbano. E isso é fundamental, tá? Porque a universidade ou a faculdade é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e sociocultural. Então, ela tem que atender também esses requisitos urbanos e sociais. Se ela não faz isso, ela é só um projeto de edificação qualquer, tá? Portanto, eu acho que, assim como eu acho que a educação é um dos melhores meios para se desenvolver uma sociedade, e a existência de uma instituição como uma faculdade, ela deve transformar a comunidade à volta e deve transformar a sociedade em si, tá? Onde ela está inserida. E nós podemos fazer isso de diversas formas através do próprio projeto. O próprio projeto tem que resolver em si essa questão. E o grande exemplo é como isso que eu já vos falei, que esses campos que eu fui vos mostrando, que são campos integrados à cidade, ou seja, desmurados, sem muros, sem barreiras, onde a pessoa comum e normal, ela já começa a se introduzir naquilo que é o conhecimento, aquilo que é a inovação, ela respira essa cultura do conhecimento. Então, as pessoas não têm aversão ao conhecimento porque elas se relacionam com um desses elementos que é promotores do conhecimento e promotor do desenvolvimento social, técnico e científico. Isso é fundamental. Não é colocar um edifício de ensino num lugar que não diz nada, que as pessoas não têm acesso a ele. Às vezes, o acesso não é simplesmente por chegar nele, não é simplesmente pelo fato de você fazer um curso nessa faculdade, mas é a forma como como esse lugar se abre e se interage com a própria sociedade. O que ela dá na sociedade? E isso começa no projeto. O projeto tem que ser pensado de formas que a comunidade possa se sentir pertencente desse lugar. Entende? Então, isso é importante até para quando vocês estão criando o partido arquitetônico. É por isso que eu vos mostrei esses campos. No caso, eu vos mostrei campos universitários, tá? Que está espalhado por toda a cidade, é uma cidade mesmo e tal, mas vocês trazem isso para a faculdade, tá bom? Yes. Comentários, dúvidas e perguntas fora da questão e de perguntas qualquer. Vamos lá. Agora é vocês. Eu agora que falei demais, agora também quero ouvir vossa participação. Vocês precisam ser mais ativos. Aproveitem aí. O que vocês querem saber por hoje? Senão eu vou partir para outro assunto. Professor. Sim. As dúvidas são muitas em torno de como é ir para fora, como é o processo de seleção e como que a gente se vira por lá e tal. Acho que com vídeos seu explicando seria bem interessante. Iria abrir a cabeça de bastante gente. E eu gosto bastante de ver e ouvir você falando assim, querendo. Então, você ficou interessado com essa conexão de internacionalização acadêmica, certo? É isso? Sim, nossa, eu tenho muita vontade de ir para fora. Porém, eu me sinto muito preso aqui no Brasil por conta do meu trabalho, por conta da faculdade, mas penso que só vai ser possível depois que terminar e me formar, mas eu almejo muito ir para qualquer outro lugar. Legal. Bom, então,
Primeiro que você tem que começar agora, a primeira coisa é não colocar obstáculos, ok? É, isso seja o que for, ó, tanto quanto para o projeto que você está a desenvolver, tanto quanto para a sua vida pessoal, vida acadêmica, para o que quer que for, primeira coisa é nunca coloque barreiras. Você sonha. Primeira coisa é essa. Você sonha e você planeja. Você busca almejar isso. Na hora, essas coisas vão se conectando. Mas não é só você. Eu também teria prazer de passar um pouco mais esse tipo de experiência acadêmica e internacional para vocês também, tá? Acho que podemos fazer sim. Dá para a gente trabalhar nisso. Tá bom? Legal, professor. Eu ia gostar bastante se você pudesse gravar alguma coisa para eu postar no meu canal. Eu faria uma introdução, falaria de você e tal, te apresentaria. E aí faria uma edição das suas falas e tal. Seria legal. O interessante era você fazermos isso pessoalmente. Eu gosto mais de falar pessoalmente, viu? Sim. A gente pode esperar quando voltar ao normal e tal. A gente grava na faculdade. Vamos aguardar. Vamos ir. Vai ser ótimo. Tá bom? Vamos sim. Vai ser ótimo. Ótimo. Mais alguma questão? Mais algum comentário e tal? Minha parte. Bom, gente, não, senão eu vou passar aqui uma última coisa e vamos que vamos. Tudo ok? Olha, vamos fazer o seguinte. Agora, ainda temos algum tempo aqui. Eu vou agora voltar para a unidade 3. Então, anotem aí. Estou voltando para a unidade 3. E, embora eu já tenha falado muito disso, e inclusive vocês já fizeram um trabalho de pesquisa a respeito disso, hoje eu vou entrar mais nesse aspecto, falando um pouco dessa questão mais voltada para a questão do ensino, da escola de ensino técnico, tá bom? Então, voltar para a unidade 2, unidade 3, seção 2. E aí, eu vou falar da análise de referências projetual de escolas técnicas, ok? Vou falar isso a partir do vosso próprio material, tá? E vocês podem me seguir aqui. Eu vou partilhar com vocês a minha tela e a gente vai discutir um pouco apesar de que eu já falei sobre isso, mas como está ali no vosso AVA, para não restar dúvidas, vai que a gente tenha que fazer prova, vocês pelo menos já estão conectados nisso, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar dessa análise de projeto de uma atividade. Bom, quando vocês fizeram aquela pesquisa, eu falei para fazer uma pesquisa de referenciais arquitetônicos, para vocês poderem construir um determinado repertório para que construísse o vosso conhecimento a respeito de projeto. Então, isso se faz sempre que nós vamos fazer, coloquem isso em vossa memória, sempre que nós fazemos um determinado projeto, sempre, nós precisamos construir um repertório de referências, tá? Primeiro, nós temos o nosso próprio repertório, mas nós também precisamos construir um conjunto de referências que influenciem ou que nos direcionem para a construção dos nossos projetos. Sempre temos que ter essa compreensão de analisar. Mas, para isso, não é só buscar o desenho em si. Nós precisamos saber o que nós queremos buscar ou queremos analisar de cada projeto. Eu vou ver tal escola. Por que eu quero ver, quero analisar o SENAC? Porque o SENAC é uma escola de perfil técnico e tal, assim. Então, mas o que eu quero analisar no SENAC? Qual é a exploração que eu quero fazer? Você tem que delimitar essas ideias, tá? E saber, olha,
eu quero verificar os detalhes da planta. Então, essa escola é ideal para isso. Então, você vai lá e analisa o projeto, começa, já parte do princípio de que você tem que saber quem projetou, quem é o arquiteto, de onde ele tirou as ideias, como ele se inspirou e tudo mais. Você tem que fazer uma análise minuciosa. É isso que se chama um estudo de referencial arquitetônico. É você fazer a análise minuciosa, detalhada de cada projeto que você escolhe a pesquisar. Tá? Esse é um passo fundamental para qualquer projeto, mas tem alguém que já fez alguma coisa. Os meus alunos do 10º semestre sempre me dizem, eu falo, vai pesquisar sobre isso. E eles dizem, professor, não tem nada sobre isso. Eu disse, bom, então, se não tem nada, você vai criar uma tese agora, você vai inventar. O que não é verdade, os alunos não pesquisam, quando as coisas estão todas ali na internet e nas bibliotecas, os alunos não pesquisam e simplesmente dizem que não tem. E não é verdade. Poucas coisas você não vai encontrar, entendeu? Então, esse é um aspecto fundamental. Saber fazer análise referencial é importante, é fundamental, ok? Às vezes, nós só precisamos seguir os mesmos métodos que outros já criaram. Não é preciso criar nada exponencial. Às vezes, nós não precisamos fazer nada tão novo, mas podemos fazer a mesma coisa de um outro jeito ou numa outra leitura, ok? E essa é a questão importante a se ter em conta. Bom, agora vamos então explorar aqui alguns aspectos a serem considerados na análise de referenciais. Aqui diz na nossa apostila que esse Geoffrey Baker propõe uma análise realizada por meio de desenhos e baseada em princípios analíticos, simbólicos e estéticos de obras de arquitetura. Ok. O que o Baker está dizendo é que nós precisamos fazer a análise a partir dos desenhos. Tá? Você analisar os desenhos e a própria simbologia estética das obras de arquitetura. Então, o que é? É você sempre ter em conta o partido arquitetônico, quais são os princípios adotados nesse desenho, né? E qual é a questão estética que sobrepõe o próprio projeto que você vai querer adotar ou não. Essa é a ideia do Becker. O Francis Xing diz que o estudo, tá? Em termos de referência, de análise de referência, o estudo da forma é essencial para analisar as organizações do espaço arquitetônico. Essa é uma discussão muito interessante, porque muitos escritores e autores ficam muito nessa questão da discussão entre a forma e a função. Se a forma determina a função do projeto ou se a função determina a forma. O que vocês pensam? O que vocês acham? Qual é a vossa ideia? É uma pergunta bem delicada, né? Mas eu acho que a função determina a forma. Seja que a função determina a forma. O Ronaldo também? Eu acho que depende. Sabe, você pode tentar encaixar uma forma em uma função. Tipo, pensar num conceito e a partir disso você desenvolver uma forma e encaixar a função nesse conceito. Que não necessariamente vai ser junto da função. Ou eu posso estar viajando. Uhum. Essa é uma discussão muito boa, muito interessante, que vocês poderiam explorar mais. Porque para um engenheiro, ele prima muito primeiro pela função. Portanto, para ele, a primeira explanação do Rafael, o Rafael falou que a forma determina a função, é isso? Ou a função determina a forma? A função determina a forma. Para um engenheiro, isso fica muito mais
claro, função determina a forma. Então, se o engenheiro civil tiver, por exemplo, uma sala de aula, para ele uma sala retangular, tá ok. Aqui cabem X alunos, dá para resolver o espaço, a questão estrutural muito facilmente, e a forma é essa, não tem que ficar criando situações. Tá? Isso é um pensamento de um engenheiro e das pessoas também, de um modo geral. Mas o que eu quero provocar vocês é que vocês precisam pensar arquitetonicamente e saber que a arquitetura é uma provocação o tempo todo. A arquitetura é um desafio o tempo todo. Nesse caso, essa relação de forma e função, ela se complica um pouco mais, porque nem sempre na arquitetura a função determina a forma. Nem sempre, porque existem funções ou formas que não são determinadas pela própria função, tá? E isso é muito subjetivo, porque hoje, existem vários tipos de arquitetura, tá? As arquiteturas começam a ficar um pouco mais efêmeras, de um jeito muito mais... A arquitetura contemporânea hoje, ela vai saindo dessa regra da arquitetura moderna, onde está tudo muito padronizado, tudo muito delineado. Hoje não, existem muitas formas orgânicas que albergam funções completamente diferentes e funções inusitadas. Tá? Portanto, na arquitetura é isso que funciona. Não existe uma forma para uma determinada função. Não existe. Mas você pode adequar determinadas funções a uma determinada forma que não está pré-estabelecida no pensamento da arquitetura, como nós estamos acostumados com a arquitetura moderna. Então, a arquitetura, nesse sentido, ela passa a ser sempre um desafio. E o que é importante quando nós estamos a analisar um projeto? É isso, é você fazer essa relação, você compreender as relações de um projeto, de como é que esse projeto se relaciona entre forma e função. Tá? Como é que é? Você fala assim, puxa, eu tenho uma forma de uma maçã. Eu não pensava que esse projeto em forma de maçã pudesse ser um anfiteatro. Podia ser um campo de futebol, mas ele virou um laboratório, por exemplo. Entendeu? Então, é preciso trazer essas leituras para que a provocação que caracteriza a arquitetura pós-moderna, a arquitetura contemporânea, ainda exista, e de forma que a arquitetura não morra na sua forma de criação. Tá? Então, não é bom para a arquitetura você fechar as possibilidades entre a forma tem que necessariamente estar ligada à função. Hoje, não é muito mais assim. Hoje, as formas diverge muitas vezes, não diverge, mas ela não dita, a função não dita sempre a forma, tá bom? Nem sempre é assim. Isso falo do espaço mais, como é que se fala? Do espaço externo, tá bom? Agora, já esse autor aqui, o Simon diz que um modelo explora uma simples identificação de aspectos elementares do espaço construído na busca pelas principais motivações da arquitetura. Já ele parte do fora para dentro, ou seja, para ele, você precisa identificar os aspectos elementares do espaço construído, ou seja, do espaço à volta dele, tá? Para buscar o seu princípio, a sua motivação, a motivação do seu projeto. Então, é mais uma questão de contextualização, você projetar a partir daquilo que é existente, de modos a conversar com com o espaço do entorno. Tá? Essa é uma outra forma, é uma outra maneira de você fazer a análise do projeto. Entender ou compreender se esse projeto ele conversa com o contexto do espaço à volta, né, do espaço do seu entorno. Qual é a relação entre o entorno e o projeto? Qual é a arquitetura que está no seu entorno e qual é a maneira que você vai fazer o seu projeto
conversar com esse entorno já existente. Tá? É isso que esse Simon propõe. Tá bom? Clark e Pauls, eles falam que o modelo proposto é uma metodologia de análise que discute conceitos e relações arquitetônicas com o intuito de aplicá-los e gerar um produto de análise. Para tanto, eles utilizam uma macroestrutura de categorização de elementos e aspectos componentes de arquitetura. Entenderam isso? Isso não muito. O que você entendeu disso aqui? Uma arquitetura depende da outra. Uhum. Isso, o que mais? Ela depende da outra e que ela se inspira na outra também, né? Ela se inspira no que já está construído ao seu redor para desenvolver um partido que se encaixe naquele local. Ah, entendi. Como se fosse o repertório de referência que você diz sempre, né? Ah, entendi. E sempre ele vai utilizar o quê? Ele vai mais ou menos pegar e construir uma categorização, tá? Um leque de categorias e de elementos ou de componentes da própria arquitetura, e a partir deles ele consegue fazer a análise desse leque, dessa infraestrutura que ele tem da própria arquitetura. Então, ela vai explicando a outra e ele vai analisando todos os pormenores de relações que existem entre uma arquitetura com a outra arquitetura. E isso será o seu método de análise, entendeu? As relações entre dois modelos ou duas arquiteturas, uma explicando a outra, entendeu? Se uma é aplicável na outra ou se não é aplicável à outra. E o final dessa relação, desse estudo, dessas comparações, gera, na verdade, eu chamaria de um produto híbrido. E esse produto híbrido seria, então, o seu produto ou a sua metodologia de análise. Tá? Você analisa os projetos. Tá? Então, isso pode determinar os materiais usados também, né, professor? Diga. Isso pode determinar também os materiais, a forma estrutural da edificação, né? Exatamente. Uma pessoa compra um terreno em uma vila que só tem a casa de madeira. Se ela construir uma casa de alvenaria, vai ficar estranho no local. Então, ela vai querer construir uma casa de madeira também, né? Vai optar por se encaixar naquele determinado lugar. Exatamente, isso mesmo. Lembram quando eu mostrei para vocês aquele projeto que eu fiz daquele terminal intermodal? Sim. Isso. Aí eu fui analisar aqueles pilares que eu fiz em forma de árvore, ele já tinha sido feito no terminal de Stuttgart, da Alemanha, né? E isso foi determinando também a forma, não só a forma, mas o tipo de material que eu fui utilizar no meu próprio projeto, entendeu? Porque ali você já sabe mais ou menos qual é a resolução estrutural do seu projeto ou do seu elemento a ser analisado, a ser implementado no seu projeto. E isso aí é fundamental. Tá certo essa busca. É isso mesmo. Yeah. Bom, o que é que temos aqui de importante? Tá, aqui nada é mais senão fazer o mapeamento de como nós buscamos essa informação da análise. Primeiro, você tem que saber onde vai buscar a análise, ou o elemento de análise, como você armazena e você faz, que tipo de metodologia você usa para analisar esse projeto. Como eu estou dizendo, mais uma vez, a análise de uma referência não é simplesmente buscar uma imagem e você trazer e dizer assim, essa imagem eu gostei por causa de tal coisa. Não, não é gostar por causa, mas é você explorar a forma, a maneira, os métodos e as questões mais fundamentais de como aquele projeto foi aplicado, das relações desse projeto com o seu projeto e a maneira como você vai trazer isso para a sua realidade projetual.
E tudo isso sempre relacionando ele com os seus dados existentes, tá? E também com o contexto que pede o próprio projeto a ser implementado. Então, dessa forma, você pode apoiar os métodos de análise numa matriz onde você possa entender e compreender todos os aspectos do projeto. Tá? Você cria uma matriz de análise com todos esses elementos, todas essas perguntas e metodologias que você busca encontrar em um determinado projeto. Bom, a partir de algumas observações, diz aqui, obtemos indícios que nos auxiliam a buscar informações de outros elementos, já falamos disso da arquitetura, como a circulação e, enfim. Bom, nós já falamos na semana passada que quando nós vamos fazer, nós falamos, quando estamos a falar do estudo do terreno, né? Você precisa fazer um estudo, um dos pontos interessantes era essa compreensão profunda dos aspectos que circundam o próprio terreno. E, além disso, o entorno em si, né, onde se situa o sistema de circulação, ele vai contar muito na concepção do seu projeto. E é o que ele repete aqui. Bom, quando é formado por um corredor privado ou ainda por uma galeria pública, estes espaços de circulação servem para relacionar espaços diferentes entre si. Bom, isso aqui está falando mais de circulação, mas a circulação que nós podemos falar não é só a interna, mas é também da externa. A externa, no caso, ela vai impactar no estudo ou na questão da vizinhança, tá? Vai trazer consigo o impacto, o nível de impacto de vizinhança. Então, temos em relação à circulação, temos dois aspectos. A circulação externa, a ver com o entorno, e a circulação interna, que tem a ver com a acessibilidade e mobilidade entre os espaços internos do edifício. Este é um aspecto a ser considerado nas observações e nas análises dos projetos de referência. Ali ele vai falando da circulação ainda, como é que tem que ser, quando ele é fechado, outro quando é aberto, quais são as aberturas e conexões que os próprios elementos de circulação, como corredores, têm com as outras áreas, tanto externas quanto internas, tá? Então, você precisa estudar como é que os corredores estão dispostos, se eles são corredores que têm uma única conexão ou várias conexões, se eles têm conexões com o externo ou só com áreas internas, o que eu acabei de explicar, e isso vai também impactar na visualização ou no visual espacial do projeto, tá? Então, ele fala mais aqui ainda das áreas de circulação, das áreas abertas. Agora tem uma coisa interessante que ele fala aqui que eu gosto muito. A área de circulação acaba se tornando uma extensão física dos espaços por ele conectados em ambos os lados. Por que isso aqui é interessante? Porque vocês sabem que está existindo ali uma ideia, não é nova, mas muitos alunos estão utilizando isso muito nos seus projetos, que é a ideia de edifícios compartilhados. Alguns chamam de co-work, co-living, etc. Já ouviram falar disso, né? São espaços compartilhados. Já ouviram bastante disso, não? Sim. Yeah. Essa ideia traz uma visão, principalmente, de espaços mais conectados, sem muitos fragmentos, em que você, estando em uma determinada área, pode se conectar facilmente com uma outra área que está relativamente distante à sua. E isso faz-se geralmente através das conexões, os espaços de circulação. Então, quando nós eliminamos certos corredores, porque os corredores, às vezes, acabam sendo limitadores do espaço e da convivência, mais do que conectadores, né? Os corredores, às vezes, são feitos para conectar espaços, mas, na maioria das vezes, eles acabam sendo mais uma barreira do que um elemento de
conector ou conectador, sei lá como se fala isso em português, entende? Então, está tendo essa ideia de, às vezes, eliminar esses corredores, essas paredes, para que haja maior conexão e visualização de todo o espaço entre si. E isso é uma coisa interessante no projeto, porque gera, de fato, uma partilha do espaço muito interessante. E também gera uma resolução projetual muito, muito interessante, ok? Além de deixar o espaço muito mais democrático e acho muito mais limpo também na visão, ok? Bom, aqui é mais a questão dos cortes. Às vezes é importante a gente analisar desenho de cortes para compreender elementos estruturais e elementos mais detalhados, tá? Para trazer uma leitura e trazer uma solução mais próxima daquele projeto que nós estamos a analisar. Então, não é só a questão de analisar a forma ou as fachadas, mas também a questão estrutural a partir dos cortes. Então, temos que aprender e saber como lemos os cortes e os elementos que são representados em um corte. E isso nos ajuda a fazer a análise e a leitura de um determinado projeto. A outra coisa é aquilo que estão fazendo em geometria, né, descritiva. Aqui está a importância de nós aprendermos a ler perspectivas, saber como elas são dispostas e como elas podem ser lidas. E no momento que nós sabemos isso, nós podemos ser auxiliados por esse tipo de representação para compreendermos a disposição dos elementos arquitetônicos ou da volumetria do próprio elemento no espaço em que ele é projetado. Então, isso nos dá a visão real de como, mais ou menos, o nosso projeto ou esse tal projeto se representa num espaço maior. E aí é preciso nós conhecermos as técnicas de representação de perspectivas, né? E você saber como é que uma perspectiva se conversa com a relação espacial do terreno e como isso pode influenciar no nosso projeto, ou como o nosso projeto pode também se relacionar com essa disposição do espaço projetado. Yeah. Ok, a outra coisa a ser analisada é planta. Basicamente, o que você analisa no projeto é aquilo que você vai fazer na prática do seu projeto. Então, você analisa formas, você analisa circulação, você analisa perspectivas, como é que é a volumetria, a disposição dessa perspectiva no espaço, você analisa planta, não é, que te dão as informações importantes da disposição do layout, tá? Você vai analisando, você tem que saber como analisar essas plantas e ler isso, para depois você retirar para o seu próprio projeto, e as fachadas, e enfim. Então, esse tipo de análise, de saber detalhadamente cada elemento, cada coisa que você deseja tirar em um determinado projeto, é o que vai possibilitar você a construir, inclusive, o seu próprio repertório, a construir o seu próprio traço e o seu hábito de projeto, ou seja, o seu partido arquitetônico, tá bom? Então, análise de projeto e certas formas de olhar o desenho, tá bom? Então, tem alguma dúvida sobre isso aí, sobre análise? Embora nós já tínhamos falado um pouco, só estou deixando isso claro para queimar essa sessão dessa unidade, tá? Nós já falamos bastante sobre como fazer essas análises de projeto, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Eu estou de boa. Eu tenho uma dúvida de como mencioná-la no projeto, ao montar a diagramação, em que parte que eu vou mencionar a ideia, a referência? Ok. Tem duas coisas.
dependendo do tipo de trabalho. Normalmente, você quando faz se for um projeto para um cliente, você vai montar um memorial descritivo. Acho que ainda hoje faz isso. Você pode montar um memorial descritivo e lá você explica todo o projeto e é lá onde você diz quais são as referências, de onde vem o partido. Você faz uma breve explicação até você chegar, então, na concepção do projeto. Sempre nós fazemos isso em termos de projeto, tá bom? Se for em um trabalho de acadêmico, de um TFG, o TCC e tudo mais, você coloca esse item, tá? Você pode colocar esse item tanto na metodologia, tá? Na metodologia, ou inclusive na parte da fundamentação teórica, como referências, referencial arquitetônico. Muitas das vezes os alunos têm essa confusão de chamar estudo de caso, ou caso de estudo, ou coisa parecida, porque eles são muito semelhantes. A diferença entre se isso vai ser chamado de referência arquitetônica ou estudo de caso é como você apresenta. Um estudo de caso, na verdade, é o seu projeto. Agora, um caso de estudo é uma referência que você estuda profundamente, inclusive com a sua presença naquele local, naquele objeto. É quando você esmiuça o objeto de forma que ele se torne a própria referência do seu projeto. Uma referência de um projeto é quando você pega uma referência e você traz elementos básicos, como esse que nós vimos, tipo a arquitetura dela, a fachada, e enfim. Então, essa é mais ou menos a diferença. Estudo de caso, caso de estudo e referências arquitetônicas. Aonde você coloca no projeto. Se for no TFG, você coloca ou na metodologia ou nas referências. O que eu falei? Ou na metodologia. Ou na fundamentação teórica. Você abre ali um leque onde você fala referenciais, aí você fundamenta, ali você vai fundamentar, olha, como referenciais foram buscados tal projeto, assim, 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 esse projeto baseia-se tal, a fachada demonstra não sei o quê, isso, isso, aí você faz uma descrição. Mas quando você faz isso na sua prancha, tá? Você abre um leque lá na prancha, você representa isso em termos de desenho, ok? E é uma representação bonita, é uma representação limpa, sexy, linda, que você traz, primeiro, referências, tá? Você traz o seu contexto e tudo, mas quando vai concepção do projeto, referências, você traz o desenho e breves explicações de cada elemento que você está trazendo como referência. Então, você pode trazer, tipo, projeto e um elemento desse projeto e você explica esse elemento e aonde ele vai ser aplicado no seu projeto. Ou então, no seu projeto, você pode fazer um adendo, né? Você puxa e você traz a referência deles ao lado. É uma criação, uma criatividade que você vai montando dentro da sua prancha, tá bom? E você faz referência e o seu projeto, referência e o seu projeto e explicação, mas bem sucinto e limpo. Isso é na prancha, tá bom? É assim que você faz a disposição da referência. Até para sempre você correlacionar. É uma das coisas que aquele autor falou, essa correlação de projeto. Como é que a referência conversa com o seu projeto, porque aí diz por que eu estou buscando aquela referência, tá bom? Isso é na sua prancha. Na sua prancha. Deu para entender, Rafael? Deu sim. Yeah. Alguma coisa mais? Minha parte não. Ok, amigos. Se não, nós hoje vamos ficar por aqui, por essa aula. Então, nós vimos a unidade
na unidade 4, a sessão 1 da unidade 4. Então, falamos de todas as categorias de escolas que nós vamos desenvolver. Então, vocês, a partir de agora, estão aptos para mandar ver. Depois dali, eu só vou falar mais de coisas técnicas, só coisas técnicas de projeto mesmo, e prática, tá bom? Então, eu espero que vocês continuem desenvolvendo vossos trabalhos, tá? Vão avançando bastante. E quanto às informações da prova, nós ainda temos mais uma segunda-feira para ajustar. Talvez lá a gente faça a revisão. Aí avisem seus colegas, que devem aparecer todo mundo, que lá eu vou fazer a revisão e a prova será teórica online, tá bom? E é isso. Tá bom? A questão da prova é que ela não vai ser segunda agora, no caso, cara? Não, porque a prova começa no dia 22, e segunda-feira não vai ser dia 22, vai ser dia 20, né? É feriado. E vai até dia 28. Então, nós vamos fazer na outra segunda-feira, tá bom? Beleza. Tá. Então, é isso aí. Como está a produção do livro, professor?